Os custos de produção seguem subindo nas lavouras brasileiras e se tornando uma preocupação cada vez maior para os produtores, inclusive para a próxima safra de inverno desse ano de 2022, que vai ser justamente o tema do Realidades da Safra de hoje. O que o produtor pode fazer, que estratégias existem para o produtor nessa próxima safra de inverno 2022, tentar se planejar um pouco melhor, tentar driblar um pouquinho esse aumento dos custos que pode impactar lá na frente na rentabilidade. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe aqui o Osmar Conte, ele que é pesquisador da Embrapa Trigo, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Osmar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos aí, é uma satisfação poder atendê-los nessa temática e estão à disposição aí para discutir essa temática. Osmar, a gente vem acompanhando, né, uma elevação nos custos de produção nas mais diferentes culturas aqui no país, mas quando a gente fala dessa próxima safra de inverno de 2022, quais são os principais vilões que levaram esse aumento de custos que pode impactar para o produtor? Bom, essa elevação dos insumos é uma elevação generalizada e até porque os insumos são praticamente os mesmos, né, para as principais culturas quando se considera fertilizantes e agroquímicos, né? Salvo aí a questão de semente, que obviamente então é uma particularidade para cada cultura, né? Mas os grandes impactos atualmente eles se encontram nos fertilizantes com as maiores altas registradas aí nos últimos tempos, aí com algumas fórmulas ou alguns produtos aí de altas acima de 150%, né? E seguidos aí tem altas consideráveis e também nos agroquímicos, né, defensivos usados aí nas lavouras, essenciais também ao desenvolvimento da atividade de forma geral. Na sequência, aí, um outro item que impacta bastante no custo de produção operacional é a elevação do custo de óleo diesel, ou seja, automaticamente eleva o custo de hora-máquina, né, para a realização das operações. E na sequência, aí, um outro componente de custo importante é a parte de sementes, né, usadas, nesse caso não só de inverno, né, mas enfim, sementes no geral também que acompanham a elevação dos preços dos grãos. E aí, Osmar, dentro desse cenário, né, desses pontos que você elencou aqui como os principais motivadores dessa elevação de custo, que alternativas o produtor tem para tentar driblar esses aumentos, para tentar se planejar um pouco melhor? Como sempre, né, as estratégias por parte do produtor, de técnicos, elas devem ser embasadas em parâmetros técnicos, fazer todos os ajustes necessários, né, no investimento da cultura, mas dentro de manutenção de parâmetros técnicos que garantam o patamar produtivo da cultura, ou seja, mantenham o potencial de produtividade da cultura. Obviamente, né, que nesse cenário aí a gente pensa em redução de investimentos em fertilizantes, em moderação de uso de agroquímicos, tudo mais. No entanto, isso tem que ser feito, esse ajuste, dentro de quesitos técnicos, de forma que não comprometa o potencial produtivo. Então, existem situações, sim, que permitem fazer ajustes. Então, nessas situações onde que a escassez de recursos, pela frustração de safra aqui no sul, né, que vem acontecendo devido à seca, ou seja, o produtor vai estar menos monetarizado para investir na cultura de inverno, ou pela própria elevação do custo desses insumos, então se pensa em moderação de investimento. Mas sempre essa moderação deve ser planejada e dentro de critérios que não comprometam o potencial produtivo das lavouras. Então, existem cenários e cenários. Hoje se encontra aí possibilidade de ajuste, sim, em relação ao uso de fertilizante, principalmente aquelas áreas onde vai se colher menos da cultura de verão, consequentemente a exportação de nutrientes foi menor, então esse nutriente que permaneceu no solo, ele pode ser previsto aí no atendimento da cultura seguinte, ou seja, na cultura de inverno, né? O próprio uso de sementes, ele permite um ajuste. Hoje, de forma geral, se usa exageradamente as sementes na implantação da cultura do trigo, principalmente. Então, trabalhos técnicos, científicos mostram que é possível ter uma boa redução nesse custo de semente. A parte de operações não tem muito que mexer, ou seja, você vai fazer a semeadura, vai fazer pulverizações, vai fazer a colheita, né?
exceto aí situações que talvez alguma pulverização não venha a ser realizada, então é um pouco menos flexível em relação a esse planejamento de custos, né? Mas tem essas estratégias, principalmente por meio da escolha de cultivares com resistências genéticas, então que levem a menor necessidade de controle fitossanitário. Isso é possível, é uma ferramenta aí que pode ser usada a qualquer momento. Existem diferenciais grandes em termos de cultivares em relação à resistência genética, consequentemente da facilidade de manejo, remetendo aí a um menor número de pulverizações e, consequentemente, desonerando esse custo, né? O uso de sementes aí dentro de uma faixa recomendada, né? Mas reduzindo em relação ao que o produtor normalmente pratica, né? E esse aproveitamento de fertilização aí, de fertilizante, aliás, que permaneceu no solo, em função de um não uso pela situação de seca aí na cultura de verão. Acho que são estratégias que devem ser consideradas, que podem ser adotadas nessa situação. E Osmar, o senhor comentou bastante, né, dessa tomada dessas estratégias, mas mantendo produtividade. Mas até mais importante do que manter a produtividade é manter a rentabilidade, né? Porque às vezes nem mesmo produtividade não vai significar rentabilidade, então por isso a necessidade de todo esse planejamento, de todo esse acompanhamento técnico por parte do produtor, né? Exato, como sempre, né? Existe um ponto de equilíbrio, né, do investimento e o retorno econômico para esse investimento, né? Então, obviamente que nessa situação aí de crise, de altos custos, de frustração de safra de verão, a gente tem que trabalhar muito mais próximo possível desse ponto de equilíbrio e de retorno econômico, né? Então, a rentabilidade tem que ser planejada para que a rentabilidade ocorra e seja elevada, digamos assim. Temos que fazer um investimento na cultura de inverno, ao ponto que não comprometa o potencial produtivo. No entanto, o retorno aí por cada real aplicado, ele seja máximo, né? Então, é uma decisão bastante técnica. Então, nesse momento, exige, sim, um profissionalismo, e acho que é um ajuste aí merecido para as culturas de inverno, que, de certa forma, elas, do meu ponto de vista, né, teve um avanço tecnológico menor em relação às culturas de verão, e principalmente a soja. Ou seja, nós temos mais margem para ser ajustada na triticultura, e garantindo rentabilidade com investimentos certeiros, vamos dizer assim. E Osmar, agora a gente está, né, no final ali do mês de janeiro, as colheitas da safra de verão acontecendo pelo país. Esse é o momento ideal para fazer esse planejamento para essa próxima safra de inverno? Agora é o momento dessa tomada de decisão? Aqui no sul, né, onde que grande parte do cultivo do trigo ocorre, né, dos cereais de inverno, né, o planejamento se dá desse momento que até março, abril, o produtor já define suas estratégias, suas compras de insumo, tudo mais. Então, é um momento bastante decisivo. Infelizmente, ele é um momento bem preocupante, né, porque a safra de verão ela não está decidida, né, ainda não temos garantias, aí nós temos um comprometimento bastante grande em relação ao milho, à soja, mas a soja ainda tem muito potencial a ser definido, né? Principalmente as regiões que se faz a semeadura mais tardiamente. E o produtor, ele leva em consideração isso com certeza, né? Ele está preocupado com o cenário que ele está vivendo, né? Em relação à cultura de verão, que até então é a cultura que mais remunerava no sistema, né? No entanto, diante dessa frustração parcial aí da safra de verão, a safra de inverno ela se torna extremamente relevante, né, do ponto de vista de potencializar e incrementar a renda dentro da propriedade, já visto que a renda de verão ela vai ser limitada. Então, é extremamente importante, sim, manter o investimento, fazer escolhas técnicas e assertivas em cima da safra de inverno, possibilitando, então, essa ampliação de renda. Não só por isso, né, todo o manejo do sistema de produção aí passa pelos cultivos de inverno, seja cultivos com colheita de grão, como se dá com o trigo, o triticale, a cevada, próprias aveias, tudo mais, ou até mesmo com aquelas culturas de cobertura, né, que vão potencializar aí o manejo do sistema de produção nesse período então, de outono e inverno, né, que é extremamente importante, porque isso ajuda a definir potencial produtivo
das culturas de verão lá na frente, né? Então, toda aquela sustentação, a base do sistema plantio direto se dá basicamente toda essa adoção de espécies ou manejos no inverno, né? E outras estratégias mais, como, por exemplo, uma grande problemática que se enfrenta aí, a questão de plantas daninhas. O bom manejo de plantas daninhas passa necessariamente pelo manejo do sistema de produção no inverno, né? Fazendo uma cultura comercial ou fazendo uma planta de cobertura, de qualquer uma das formas, é um jeito de se manejar o sistema de produção, diminuindo, então, aquelas problemáticas em relação à planta daninha, que é um dispêndio a mais lá na frente, quando se prepara a safra do verão, caso não se faça um bom manejo de inverno. Osmar, essa importância, né, que vai ganhando ainda mais nesse ano a safra de inverno, a gente percebe aqui ao longo da nossa programação, né, conversando com os produtores, principalmente aí do Rio Grande do Sul, que foram bastante afetados nessa safra de verão, vão ter perdas grandes, essa esperança de que a safra de inverno possa ajudar a equilibrar um pouco essas contas, possa trazer renda para ele. E mais do que essa importância de produtividade de renda, como você destacou agora há pouco, é essa importância da safra de inverno dentro do sistema, né? Dentro do planejamento da lavoura, da propriedade, como um todo, com uma gestão ao longo do ano todo, né? E isso, bem importante. Isso deve ser considerado, sim. Então, infelizmente, tem um cenário aí que coloca em xeque algumas decisões por parte do produtor. E aí, obviamente, depende muito da situação particular de cada propriedade, de cada fazenda, né? Onde muitos têm reservas, né? Ou seja, ele ainda consegue fazer um bom investimento agora na cultura de inverno, outros já limita um pouco mais esse investimento, porque ele dependia da lucratividade do verão. Enfim, existem cenários diversos. Mas a grande razão, o grande mote disso tudo é que a potencialidade de obter lucro na safra de inverno, ela é muito grande, ela é muito promissora, eu diria assim. Nós estamos num cenário de estabilidade ou até mesmo de ganhos em relação a preços, aí com o trigo principalmente, né? Felizmente, os preços vêm se mantendo ao longo das duas últimas safras, né? Isso é um cenário bastante favorável ao produtor, porque ele vê essa possibilidade de obtenção de lucro, ele consegue planejar, então, um investimento, porque ele vislumbra a lucratividade, haja visto que o preço tem uma estabilidade ou até uma sinalização de ganhos aí. Temos hoje diversos fatores que nos colocam aí essa estabilidade da valoração da cultura, né? Então, isso é extremamente importante, porque, diferentemente de alguns anos passados, né, o produtor fazia um investimento na safra de inverno sem muita garantia do preço que ele ia obter no final da safra. Hoje nós já temos uma sinalização bem diferente, existem situações particulares aí de compras futuras, de garantia de preço futuro, de preço do trigo. Então, do meu ponto de vista, isso é muito favorável, né? Porque o produtor ele não vai medir muito os investimentos quando ele vislumbra essa possibilidade de ganho. No entanto, se ele tem dúvidas em relação ao ganho, ele deixa de fazer o que lhe cabe, ou seja, o planejamento lá dentro da lavoura, o investimento dentro da lavoura. Então, obviamente que estamos diante de um cenário de custo elevado, mas é um custo que pode ser superado, sim, pela produtividade e com isso, então, resultar em lucros positivos aí para o produtor diante de preços estabilizados. Temos cenários aí de exportação de trigo que se mantém, uma valoração extremamente elevada. Temos um cenário aí de paridade de importação com preços elevados, ou seja, assegurando um preço elevado do produto interno, né? Então, isso aí dá bastante segurança em termos de produzir e de garantia de preço. Então, isso, para mim, é um gatilho extremamente importante aí para a tomada de decisão do produtor. Osmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da safra de inverno com esses custos elevados e principalmente trazer esses pontos de atenção para o planejamento do produtor para tentar driblar um pouquinho essa situação dos custos e obter a rentabilidade que é o objetivo final lá na frente. E se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito bem. Eu acho que, de certa forma, a gente retomar aqui acaba tornando redundante alguns pontos, mas é sempre bom reforçar aí. Eu acho que é
uma alternativa extremamente grande. Assim, a safra de inverno ela tem uma dimensão bastante modesta diante do que ela pode ser. Nós temos todo um cenário de possibilidade de expansão desse uso de inverno, de rendas alternativas. A gente pensa muito no trigo, mas temos um cenário muito favorável à triticale, né? Essa escassez de milho aqui no mercado nacional, especialmente na região sul, de alta demanda, aí, abriu uma porta tremenda aí para a entrada do grão de trigo, do triticale, dessas culturas na confecção de rações, né? Então, isso potencializa muito a rentabilidade de safras de inverno. E nós estamos usando um percentual muito baixo da área que é usada no verão, no inverno, com culturas comerciais. Então, nesse ponto de vista, aí, nós temos uma potencialidade enorme, é algo que o Brasil pode crescer muito, aí, tanto no sentido de atender toda a sua demanda interna, em termos de trigo, aí, que com certeza seria relativamente fácil, né, pensando o quanto se ocupa de área com soja e milho no verão e o quanto se usa no inverno, né? Mas, enfim, todas essas possibilidades paralelas aí de uso de inverno no arraçoamento animal, na produção de foragem, na produção de silagens, né, que sustenta todas as outras cadeias animais. Aí. Então, nós temos um potencial enorme do uso de inverno. Então, acho que é algo que vai estar despertando e vai se tornar muito maior nas próximas safras. Então, isso sinaliza rentabilização aí para o produtor, possibilidade de gerar renda em uma estação aí que antes era subestimada, né? Então, isso aí tudo nos remete a um outro cenário de usos de inverno e, com certeza, aí na nossa pujança da agricultura brasileira, nessa força de trabalho, de vontade do agricultor brasileiro, ele vai vislumbrar isso e nós temos muito a crescer com relação a isso. Todo mundo ganha, todas as cadeias ganham, o país ganha, né? O produtor ganha e o cenário é favorável a todos. Então, é um potencial enorme aí que não pode ser deixado de lado. Osmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Esse Osmar Conte, ele que é pesquisador da Embrapa Trigo, conversando com a gente para mostrar a importância do produtor, nesse momento, começar o seu planejamento para a próxima safra de inverno, a safra de inverno 2022. Uma safra que vai vir com custos de produção elevados, principalmente puxados por fertilizantes, defensivos, sementes e óleo diesel, mas existe uma série de alternativas, uma série de opções para o produtor tentar driblar um pouquinho esses custos de produção, readequar os seus manejos, os seus processos e buscar a rentabilidade lá na frente, tudo isso sem perder produtividade, garantindo o que importa lá na frente, que é a rentabilidade. E o Osmar destacando que esse é um bom momento para iniciar esse planejamento, um planejamento que tem que ser baseado em decisões técnicas, com acompanhamento técnico, para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de perda lá na frente. Mas é possível sim superar esses custos de produção com produtividade e com rentabilidade, adotando ali algumas estratégias, algumas readequações nas suas aplicações, no seu manejo do dia a dia, e isso pode gerar bons frutos para os produtores de trigo, por exemplo, nessa safra de inverno, principalmente lá naqueles estados que sofreram bastante com falta de chuvas, com perdas de produtividade na safra de verão. A safra de inverno ganha importância nesse momento para tentar trazer um pouquinho de renda, tentar equilibrar um pouco essas contas. Pode ser uma boa aposta essa safra de verão para esses produtores que perderam bastante da produção na safra de verão. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.